Opa, meu defunto! Ô, meu irmão, E aí, meu velho, tudo como é que bem? vai? Tudo Bom ter bem? você de volta aqui na nossa Bom, liga. rapaz, bom Mais um demais. episódio da nossa Liga Teológica. Demais. Mas antes da gente começar, eu tava pensando aqui. Você alguma vez teve vontade ou quis fazer justiça com as próprias mãos? Já, rapaz. Ainda quando eu morava em Recife, há um tempo atrás, aconteceu uma situação onde a gente viu um cara lá assaltando, numa rua que tem lá, e aí a população pegou o cara e começou a bater nele e tal. E eu tive vontade de dar um chute no meio da fuça. E deu? Não, dei não. Oh, no. Só vontade mesmo. Só teve vontade, né? Vontade, só Mas é justamente esse o tema que nós vamos discutir hoje. Justiça com as próprias mãos. Roda a vinheta! Fala, galera da nossa Liga Teológica! Como já falamos, justiça com as próprias mãos é o tema desse vídeo. E nós vamos passar um diálogozinho aí que existe na série do Demolidor entre o Matt e a Karen Page, né, onde eles tratam dessa questão aí de fé na justiça, tantas coisas importantes que nós vamos falar nesse videozinho simpático com vocês. I believe in the law, if that's what you're asking. Right, no, but what about when the law fails? Like it did with me, like it did with Frank. You know, what are we supposed to turn to? What should we believe will protect us then? Wait a second. Frank Castle should be behind bars. I mean, he deserves a fair trial, but he's murdered. No, by bad people. I mean, like the ones who killed his family are the ones who came after me. But it's not Frank's decision who lives or dies. That's up to God. Or sometimes a jury. What happened to Frank's family is a tragedy, Karen, but it doesn't give him the right to kill. No. God, no, not the right. That's not what I'm saying. I'm just saying that I can understand why anyone would seek vengeance for something after losing it with... No. That's not the same. Vengeance is not justice. What he's doing is completely wrong. Right or wrong, you can't deny that it works. Bem, meu defunto, depois da gente poder acompanhar esse diálogo, a gente pode começar a discutir o assunto de hoje. E eu começo a me perguntar qual a responsabilidade que a gente tem como cristão com a questão da justiça. Nós, como cristãos, a gente se identifica muito com o herói na questão da justiça. Lógico que não é só isso que faz com que a gente se identifique com o herói, mas querendo ou não, é uma questão central, até porque é um tema central na vida de Cristo, praticar justiça. Hoje, nos nossos dias, o que está bastante complicado é a gente manter a fé na justiça, né? É a gente chegar e acreditar que a justiça um dia será feita. Mas por outro lado, tem um teólogo que eu gosto muito dele, que é o Leonardo Boff, onde ele diz que ser cristão é viver uma utopia, né? E o que é a utopia? A utopia é aquela esperança que a gente tem, que as coisas de fato vão acontecer, né? Que a justiça, no caso aqui, será feita. Nós precisamos viver essa utopia, porque a utopia ela alimenta a esperança de um mundo melhor, que é o que a gente sempre busca aí como cristão, né? Agora, é sempre buscar fazer a justiça de uma maneira correta. A justiça não pode ser de uma maneira irresponsável. Bom, então nós temos aqui na série do Demolidor duas pessoas com duas visões diferentes sobre justiça. Nós temos o Demolidor e temos o Justiceiro. Visões totalmente diferentes. Totalmente diferente. O Demolidor é aquele cara que ele acredita na justiça, que ele tem fé na justiça, ele não mata. E o Justiceiro não. O Justiceiro é aquele cara que já chega matando mesmo, sem pena, pega a arma, vai matando todo mundo. O que eu acho interessante é que ambos têm coisas que aconteceram na vida deles antes que fazem com que eles queiram buscar a justiça, né? Sendo que um tem uma visão mais deturpada do que o outro sobre a questão da justiça, né? Rapaz, olha, vou lhe dizer uma coisa, meu defunto. Diga, não me culpe não. Quando fala dessas coisas de justiça, eu me lembro até da igreja, sabe? Porque tem uns irmãozinhos na igreja que às vezes dá vontade de você cometer justiça com as próprias mãos, com eles. Dá vontade, porque tem uns malas, meu amigo. Tem uns malas. Crente chato é a pior coisa que existe. Ô, meu amigo. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então, outro ponto muito importante para se trabalhar aqui sobre justiça é que não tem como ter controle sobre ela. Não cabe a nós definir como e quando. Uma vez que a palavra do Senhor diz que a justiça, ela pertence ao Senhor, eu preciso descansar e confiar de que o Senhor vai fazer justiça da maneira dele, porque ele é justo, ele é totalmente justo. E isso diz respeito não só ao outro, mas à minha vida também. Geralmente a gente
gente se coloca sempre como o melhor, como o mais justo, com mais direitos, em detrimento do outro, principalmente quando o outro cometeu algo contra mim. E aqui me faz lembrar muito do livro O Cavalo e o Seu Menino, que faz parte da série das Crônicas de Nárnia, quando Aslan ataca uma menina, Aravis, e ele arranha ela pelas costas. No primeiro momento ela não sabe que foi Aslan, mas lá na frente ele revela e ele explica que aqueles arranhões eram uma maneira de fazê-la sentir a mesma dor que a escrava dela sentiu quando ela foi trapaceada e acabou sendo punida por causa da menina. E naquele momento a menina pergunta para Aslan, mas ela ainda corre o risco de ser punida por minha causa? E Aslan fala, menina, eu estou contando a sua história, não a dela. A ninguém será contada a história do outro. Deus faz justiça na maneira dele, no tempo dele e por ele ser totalmente justo. Isso é verdadeiramente justiça. Não cabe a mim julgar, punir e não cabe a mim querer controlar a maneira como Deus fará justiça sobre a vida do outro. A cada um será contado a sua história e não do outro. Eu receberei a justiça e a graça e a misericórdia na minha vida de acordo com a vontade de Deus, e isso é algo eu e Deus, assim como o outro viverá isso na relação dele com Deus. E a Bíblia vai nos dar base para que a gente possa praticar a justiça dessa maneira. Lá, por exemplo, o profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele nos diz assim: E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. A justiça é algo que vem de Deus. A justiça é algo que Deus proporciona para a gente. Existem vários e vários textos na Bíblia que nos ensinam a cuidar, por exemplo, da parcela mais frágil da sociedade, que naquele tempo seriam os órfãos e as viúvas. E outra coisa também que a gente tem que entender é que o conceito de justiça ele é muito mais amplo. Porque às vezes quando a gente fala de justiça, a gente só pensa em quê? Em punição. Em a pessoa pagar pelo ato que cometeu. E o conceito da justiça não é esse. O conceito da justiça é também cuidar dessa parcela aí mais frágil da sociedade. Jesus ele fazia muito isso. E fazendo esse link que a gente faz sempre, né, entre cultura pop e teologia, é muito fácil a gente ver isso nas séries, nos filmes, que geralmente o herói ele tá ali para fazer justiça, proteger aquele que é o frágil, que é o oprimido, né, como se diz mesmo quando se fala de heróis. Mas a gente tem visto também muito nas séries e algo que tem dado uma repercussão na nossa sociedade. E às vezes a justiça, mas não só para defender o frágil. É para defender a si próprio, para poder defender as suas motivações. E aí às vezes termina a justiça saindo um pouco do foco e a justiça ele se tornando um pouco deturpada, que é totalmente diferente dessa ideia que você nos falou agora da Bíblia, né? Há um conceito muito legal, Ariovaldo Ramos vai dizer: justiça é um novo estado de coisas, onde todos desfrutam igualmente de tudo o que Deus é e tudo o que Deus doa. Ou seja, o que é muito mais importante é que a gente possa cumprir essa missão. É muito mais do que simplesmente a própria questão de fazer justiça, tem que ser assim porque é injusto, mas as pessoas têm que ter acesso a esse Deus que a gente também já tem, que é a verdadeira fonte de justiça. É essa, na verdade, a nossa mensagem hoje na Liga Teológica. É isso aí, comenta aí o que você acha sobre justiça, né? O seu conceito de justiça, pra gente poder estar discutindo. A questão é que tem muitas mais coisas que a gente pode falar sobre justiça, né? E a gente vai poder abordar um pouco mais sobre isso nos nossos textos também. E como o meu defunto falou aqui, se você gostou, meu amigo, dá uma curtidinha aí, comenta, deem sugestões de temas aí. A gente tá esperando que vocês deem sugestões de temas aí embaixo nos comentários dos nossos vídeos no YouTube ou então na nossa página do Facebook. É isso aí, eu quero mandar um salve. Um salve para meus dois irmãos, o Toninho e o Bruno. Dois malas, mas gente boa pra caramba. Um salve aí pra eles. Eu também quero dar um salve, né? Fiz a promessa de dar um salve aqui para o meu amigo Marquinhos, que finalmente, meu amigo, bateu os pênaltis lá no jogo do CRB no intervalo. Então, Marquinhos, um salve pra você e que você não demore a bater outros pênaltis. É isso aí, galera. Beijo, me liga. Valeu, um abraço. Vídeo.